Você já teve a sensação de estudar, assistir, ouvir, mas não conseguir falar na hora que você mais precisa? Talvez isso seja resultado de um desequilíbrio entre input e output. Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Fica comigo até o final dessa aula que você vai entender. Então, bora lá. Primeiramente, precisamos entender o que é input e output. Você deve ter ouvido aí a teacher falar, mas o que a Yanka quer dizer? O que ela tá querendo explicar aqui pra gente? Primeiramente, existe um conceito claro e objetivo sobre esses dois termos. Input significa tudo que você consome, tudo que você assiste, tudo que você literalmente coloca para dentro do seu cérebro. E o output é tudo que você produz, que você faz. Então, quando a gente fala do input, alguns exemplos práticos seria ouvir podcast, ver vídeos, ler textos, assistir aulas. Tudo isso é a parte de consumo. Agora, o output, que é a produção, entra o falar, o escrever, o responder perguntas, simular, seja entrevista, seja reunião. Então, todas esses exemplos que eu coloquei aqui, eles estão diretamente associados ao input e output. Você não aprende a falar só ouvindo, você sabia disso? Porque eu tô falando, parece óbvio, né? Mas não é para você que está aí do outro lado da tela, porque normalmente você quer consumir, assistir tudo sobre a língua inglesa para tá dominando ali seu cara, mas na hora de falar, meu amigo, trava, não vai, não sai nem um hello ali. Por que isso acontece? Por conta desse desequilíbrio do input e output. Você está consumindo muito e produzindo pouco. Então, aqui quando eu falo você não aprende a falar só ouvindo, aprende ouvindo, mas praticando a fala de forma ativa, guiada e consistente, é o que de fato vai te trazer a fluência, é o que vai trazer a segurança para você produzir discurso, você falar, se comunicar em inglês. Beleza? Então, entendeu aí a diferença de input e output, certo? Agora vamos ver alguns erros mais comuns no uso de input e output. O que trava o seu progresso muitas das vezes é o estudo 100% passivo, justamente o que eu disse. Só consome conteúdo. Assiste muitas aulas, olha lá, vamos voltar aqui, ó. Assiste muitas aulas, lê muitos textos, ouve muito podcast, mas na hora da prática do output, não faz isso, né? Repetição sem direcionamento, ver a mesma aula sem praticar. Eu já vi isso muito acontecer com alguns alunos que chegam até mim. Eles falam, Yanka, não entendi. Aí eu assisto de novo o vídeo. Ou até eu ter certeza do que eu compreendi, eu assisto 3, 4, 5 vezes o mesmo vídeo sobre gramática, sobre vocabulário, enfim. Às vezes assiste até vídeo sobre pronúncia, sobre speaking, mas não fala, só assiste. Isso não vai resolver o seu problema, tá? Precisa do equilíbrio do input e output. E falta de prática ativa e contextualizada. Como eu disse, não adianta você praticar sem um contexto, sem um objetivo específico. Então, como que você vai usar o input de forma estratégica? Então, aqui eu deixei alguns tipos e como usar com inteligência. Então, primeiramente, nós temos aqui o exemplo do listening ativo. Como que você vai ouvir? Com meta clara. Um exemplo, ouvir e anotar 3 frases úteis para reuniões. Então, você não vai estar ali só ouvindo de forma passiva, que a gente fala, né? Vai estar ali ouvindo, sem contextualizar, sem praticar. Não, você vai ouvir, mas com uma meta clara. Eu preciso ouvir esse áudio e desse áudio eu preciso tirar 3 frases úteis para reuniões. Isso é um exemplo.
tá? Leitura dirigida, ler para extrair vocabulário ou estruturas. Artigo técnico, sublinhar verbos-chave. Então, é um exemplo de aplicação. Outra forma de leitura dirigida é justamente o que eu sugiro para os meus mentorados sempre. Lê em voz alta, focando nas técnicas de pronúncia, de conexão de palavras, de ritmo, entonação. Isso é a técnica que você vai estar aplicando em cima da leitura. Não vai ser uma leitura passiva ali nos pensamentos, certo? E o último que eu deixei aqui como exemplo, repetição com shadowing. O que seria o shadowing? Imitar falas reais com intenção. Exemplo, pegar um vídeo de entrevista, repetir a entonação e estrutura. Não é sobre repetição, tá? Shadowing. Só pegar lá e repetir. Não. É sobre imitar entonação, ritmo, som. Eu falo até emoção também, se o falante, quem está produzindo o discurso, está falando rindo, mas sério, você tenta fazer essa imitação, gesticular para você conseguir passar esse sentimento também na sua fala, beleza? Então, de novo, não estude inglês, estude situações reais com frases úteis que vai te ajudar, que você vai utilizar, ok? Então, aqui é uma prática ativa já para você fazer. Como aplicar o output de forma prática? Então, lembrando, aqui é um input que a gente está vendo, certo? Deixa eu grifar aqui, ó, para você não esquecer. Então, essa é a estratégia para o input. E para o output, como que eu vou aplicar de forma prática? Gravações semanais. Eu adoro gravações porque ajuda você a identificar seus erros. Então, gravar 1 minuto falando sobre um tema, por exemplo, você vai perceber evolução e melhora a confiança. Então, tá praticando para entrevista? Escolhe uma pergunta de entrevista e foca em responder essa pergunta e observe o que você melhorou, como que tá a sua evolução. Simulação guiada, praticar fala com frases modelos, os famosos scripts, né? Foca em entrevista, reunião, networking, independente. Você vai focando ali em desenvolver confiança e uma estrutura sólida na sua comunicação. Resumos orais é bem legal também, eu gosto. Explicar em voz alta o que estudou. Então, eu estou vendo, sei lá, hoje eu estou fazendo uma revisão gramatical porque eu não estou tão confiante no passado simples, beleza? Lembra de contextualizar. Então, eu vou fazer uma simulação aqui sobre o Simple Past, vou explicar sobre o Simple Past, mas aplicado a uma pergunta X de entrevista, que ele quer saber algo no passado, sempre contextualizando. Isso vai te ajudar na fixação de vocabulário e na fluência também. E aí, como você vai organizar o input e output na rotina, né? Eu criei aqui um mini planner semanal inteligente para você que está sozinho, não tem um mentor para te auxiliar, não tem um plano de ação estratégico, você pode começar a utilizar essa estratégia aqui. Então, eu separei 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta. Input, tá vendo que eu divido em 2 partes, consumo e produção. Consumo, assistir vídeo de reunião, ler artigo da área, podcast de entrevista, por exemplo. Isso vai variar de acordo com o seu objetivo, lembra disso, tá? E o output, repetir 3 frases e gravar, explicar o artigo com suas palavras, simular a resposta de uma pergunta. Então, dessa forma, você vai colocar em prática o que você aprendeu no input aqui na parte de consumo, beleza? E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem sobre mentalidade de progresso real. De novo, aprender inglês não é sobre acumular conteúdo, a gente não tá falando disso, tá? É sobre transformar o conteúdo em fala. Marque isso daqui no seu coração. Escuta o que a teacher tá te falando. Por quê? Não é sobre só consumir, acumular conhecimento ali e não transformar esse conhecimento em fala, que é o que vocês mais têm dificuldade, que é o que você mais precisa no seu dia a dia, se comunicar, tá?
E isso só vai acontecer com o quê? Com a prática, propósito e consistência. Não adianta, não tem fórmula mágica. Eu gostaria de ter inventado uma pílula aí para vender caríssima, que tem gente querendo milagre, não tem, tá? Mas se você aplicar isso, eu tenho certeza que você vai colher bons resultados. Não precisa falar perfeito, precisa fazer entender. A outra pessoa precisa te entender. Entendeu? Houve comunicação, é isso. Ok? Quanto mais você fala, mais se ouve falando e mais confiante você fica, por incrível que pareça. Crie o hábito de se gravar. Isso ajuda bastante. Se você já consome inglês, mas não consegue aplicar na prática, o problema não é você. O problema é a estratégia. Então, de novo, é aquilo que eu sempre falo. Os alunos falam, ai, Anca, o problema sou eu, o inglês não foi feito para mim, eu não sei. Tá aí. Não é você, é a estratégia que você está utilizando. Aplique o que estou direcionando você aqui agora. Mude sua mentalidade, que eu tenho certeza que você vai colher bons resultados. Fechou? E não esqueça de compartilhar aqui nos comentários como tem sido a sua experiência prática disso tudo que você está assistindo aqui comigo. Então, assistiu minha aula, já coloque em prática, não fique esperando aí um milagre, tá? Vamos colocar em prática e eu tenho certeza que você terá bons resultados. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula e nos vemos em breve na nossa próxima classe. See ya! Take care!